Olá, pessoal. Gostaria de inicialmente agradecer o convite para fazer essa apresentação no segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Érico Mazieiro, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos e atualmente exerço a função de coordenador do Programa de Pós-Graduação. Eu gostaria de fazer uma apresentação que pudesse levar em consideração três objetivos de desenvolvimento sustentável, dos quais estão mais relacionados às pesquisas que a gente desenvolve aqui no nosso programa de pós-graduação. Ao observar de uma maneira mais ampla as nossas pesquisas, eu vejo que muitos dos nossos trabalhos estão concentrados no ODS número 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, o 10, que trata um pouco de cidade e desigualdade, e o 3, que trata de cidade e saúde. Há outros trabalhos que também lidam com o ODS número 13, que é Ação contra a Mudança Global do Clima, ou o 14, que é Vida na Água, ou Água Potável e Saneamento, mas nessa apresentação eu gostaria de destacar três trabalhos que lidam mais com essas questões, em que a gente consiga, talvez, discutir um pouquinho quais são os parâmetros que estão sendo levados em consideração para o planejamento urbano das nossas cidades, né? Então, aqui a gente procura identificar quais são os fatores que determinam o que a gente imagina como se mede a qualidade de vida de uma cidade, né? E a gente procura encaixar esses trabalhos nessas questões para que a gente consiga formar que a gente consiga formar parâmetros mais consistentes para que se possa apoiar a tomada de decisões em termos de planejamento urbano em si, tá bom? Então, quando eu fui chamado para lidar com as questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável e as cidades, a gente não começa a desenvolver os trabalhos de pesquisa tendo o ODS de uma maneira muito clara. A gente vai buscando as relações com os objetivos de desenvolvimento sustentável à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas preocupações em relação à sustentabilidade e à qualidade de vida nas cidades. De maneira geral, nós somos um programa que lida muito com as questões da engenharia e da infraestrutura, e a gente entende, no entanto, que essa infraestrutura ela deva atender à qualidade de vida, ela tem essa finalidade de conseguir montar uma rede de suporte para que as pessoas consigam viver dignamente. Então, nessa apresentação, eu gostaria de destacar algumas questões referentes à mobilidade urbana, em relação ao conforto e ao bem-estar das pessoas e em relação à saúde humana. Então, como a infraestrutura ela é pensada e ela é desenvolvida para atender essas questões. A gente sabe que a mobilidade urbana pode ser feita de diversas maneiras, né? Não somente com veículos individualizados, né? Que o conforto também é uma questão bastante que envolve questões bastante subjetivas em termos de que envolve as sensações humanas, e nem sempre a gente tem parâmetros muito claros, muito objetivos para se definir o que é conforto, né? O que é se sentir bem em uma cidade, o que é se sentir acolhido em um espaço público. E a saúde humana talvez seja a questão mais objetiva, né? Que mede exatamente quais as condições de saúde de uma pessoa ao viver naquele ambiente, né? Naquela cidade, se ele está sujeito a poluição, se ele está sujeito a um barulho excessivo, se ele está sujeito à poluição ou ao consumo de água contaminada, por exemplo, impacta diretamente nos índices de saúde daquela população, daquela cidade. Ou seja, a infraestrutura ela pode impactar de maneira positiva ou de maneira negativa, né? A ausência dela certamente impacta de maneira negativa nas condições de saúde de uma pessoa ou de uma população como um todo. Então, ou seja, nosso programa lida bastante com pesquisas que relacionam a infraestrutura urbana com a qualidade de vida. Só que a qualidade de vida
é um fator que envolve diversos outros, que é formado por uma rede enorme de outros subfatores. Ou seja, a nossa função como pesquisador, a nossa função como professor, é essencialmente definir quais são os parâmetros mais importantes para que a gente consiga avaliar e subsidiar o planejamento urbano para que ele garanta a qualidade de vida que a gente deseja, que a gente gostaria, ou seja, como seria a cidade em que a gente gostaria de viver, né? Quais são os parâmetros mais importantes para nós? É claro que não é um ou dois que são prioritários. É importante que esses parâmetros sejam levantados, sejam correlacionados, para a gente conseguir definir políticas públicas adequadas para o desenvolvimento urbano, não só territorial, mas o desenvolvimento também de ações políticas, de ações públicas que possam favorecer as pessoas. Bom, iniciando aqui, eu gostaria só de contextualizar as pesquisas que eu gostaria de apresentar em termos temporais em relação ao que se desenvolve, ao que se pensa de desenvolvimento urbano em São Paulo. São Paulo, como uma metrópole mundial, né, ela certamente irradia ideias para o país e para o mundo como um todo, né? Ideias boas e ideias nem sempre muito boas, né? Muitas delas são até desprezíveis, vamos dizer assim, né? Enfim, mas para dizer que o desenvolvimento das nossas pesquisas devam se basear em ações que talvez não tenham sido muito bem sucedidas, ou, por exemplo, não vamos repetir os mesmos erros que ocorreram no passado, vamos tentar melhorar e fazer coisas que a gente já aprendeu e não reproduzir as mesmas coisas que já foram feitas, né? Então, eu gostaria de contextualizar as nossas pesquisas baseando nesse momento histórico de São Paulo, que vai da década de 20 à década de 60, né, em que a cidade se desenvolveu muito em termos de infraestrutura, né? Mas essa infraestrutura se desenvolveu de uma maneira que se baseou muito em embates ideológicos, principalmente entre o engenheiro Saturnino de Brito e o engenheiro Prestes Maia, né? Que eu acho que são duas figuras bastante emblemáticas e que algumas ideias foram levadas em consideração e outras não foram levadas em consideração, e evidentemente não quer dizer aqui que as que estão construídas eram as melhores, foram as melhores ideias, as melhores opções de planejamento urbano, as melhores opções de implantação de infraestrutura urbana, né? Então, no caso aqui do engenheiro Saturnino de Brito, a gente tem algumas características desse profissional em que ele era um profissional que procurava compreender a geografia e as condições naturais do território para poder propor soluções, propor intervenções nesses locais de uma forma técnica, de uma forma bastante respeitosa com a natureza, né? Então, uma das propostas bastante conhecida do Saturnino de Brito foi o Parque Fluvial do Tietê, que, embora ele não tenha sido implantado, ele faz a gente pensar bastante sobre como poderia ser o ambiente urbano da cidade de São Paulo, né? Ele, evidentemente, seria muito diferente se a gente optasse por ter um parque ao redor do rio Tietê, do trecho urbano do Tietê, ao invés de ter uma marginal com várias pistas, com deslocamento de todo o fluxo, praticamente do estado inteiro, passa por aquela região urbana, né? O que atualmente é bastante degradada, tanto em termos da água, em termos de poluição do ar, em termos visuais, em termos sonoros, enfim, é uma cidade de uma qualidade de vida bastante baixa, embora seja muito importante aquela infraestrutura para a economia do país como um todo. Por outro lado, a gente tem as ideias do Prestes Maia, que foi um prefeito da cidade de São Paulo, que idealizou grande parte do que a gente tem construído hoje, né? E que prevalece até hoje essa visão rodoviarista, essa visão de que o automóvel é o sistema de deslocamento individualizado desejado atualmente, né? Justamente por conta
do desenvolvimento urbano estar relacionado com o desenvolvimento da indústria automobilística, né? Então era um prefeito que tinha essa visão, já que era um representante de empresários, né? E era muito ligado aos negócios imobiliários também, né? Então favorecia as grandes construtoras com grandes intervenções, com grandes obras, como grandes viadutos, como travessias, túneis e canalização de córregos, grandes bairros, enfim. Era um político de linha conservadora na sua atuação, né? E foi o que idealizou o plano de avenidas da cidade de São Paulo, que tem até hoje, né? Que funciona até hoje, embora não necessariamente da forma como ele foi imaginado. Então, aqui ao lado direito, a gente tem uma imagem de como ele foi pensado num sistema radial concêntrico, né? Um sistema de avenidas que pudesse distribuir de forma concêntrica para os bairros mais periféricos, né? Então, o engenheiro Saturnino de Brito, o engenheiro Prestes Maia, atuou como prefeito também e iniciou a retificação do Rio Tietê na década de 30, né? E consolidou esse padrão periférico de expansão a partir de um centro irradiador, né? Então, essas ideias de abrir grandes avenidas, de favorecer o automóvel individualizado, o veículo movido a combustíveis fósseis, era a ideia da década de 20, da década de 30, e que a gente não consegue se livrar até hoje, né? No caso do Saturnino de Brito, ele tinha uma ideia um pouco diferente, e aqui tem uma proposta, né, de um croquis, de um projeto de melhoramento entre a cidade de Osasco e o bairro da Penha, na cidade de São Paulo, em que ele propunha intervenções mínimas no rio, né, para poder fazer com que ele funcionasse como uma área de retenção de água, uma área que não precisasse ser ocupada necessariamente com o sistema de deslocamento por veículos, né? Ou seja, era um plano que poderia respeitar um pouco mais o curso natural do rio e poder garantir uma qualidade de vida e uma preservação daquela água que futuramente seria interessante ser utilizada. Hoje a água é completamente degradada nesse trecho urbano da cidade e a gente sofre, evidentemente, as consequências dessas opções até hoje, né? Então, de alguma forma, o plano de avenidas prevaleceu, a mentalidade rodoviarista prevalece até hoje, né? Então, a gente foi suprimindo as áreas verdes cada vez mais e essas ideias de desenvolvimento urbano causam diversas consequências na cidade, né, e na qualidade de vida. Um exemplo das ideias irradiadas pelo Prestes Maia, a gente pode destacar aqui o Minhocão, né, que é o elevado Costa e Silva, que é uma obra do centro da cidade de São Paulo, em que foi construída na década de 70, que é basicamente uma avenida sobre a outra, né? Uma avenida que você observa com duas pistas de cada lado, né? Então, 2 ou 3 pistas, e o que foi uma obra que causou bastante impacto na época, né? E era vista como uma obra importante de ligação da Zona Oeste ao centro da cidade e vice-versa, mas que se mostrou uma obra bastante polêmica e que causou talvez mais problemas do que soluções, tanto para a mobilidade quanto para outras questões, como o lazer, a questão da poluição, a questão dos ruídos, enfim, que foi uma obra muito contestada. Hoje em dia, ela é muito contestada do ponto de vista urbano por causar diversos impactos, principalmente nos edifícios que estão muito próximos. Se você observar a distância entre os apartamentos de moradia que estão ao redor dessa grande obra, você observa distâncias de até 2 ou 3 metros para as pistas de rolagem. E para quem é proprietário ou mora nesses apartamentos, tem um impacto muito grande, né? Porque
o barulho é imenso, o barulho é intenso o tempo todo, né? E ela precisa ser, é uma via que precisa ser fechada durante alguns momentos da madrugada e durante os domingos, né? Devido ao excesso de veículos, ao excesso de poluição. Então, é uma via que não funciona na sua plenitude para atender uma necessidade de deslocamento. Ou seja, uma obra que se propunha a solucionar uma questão de mobilidade, mas que causou diversos outros problemas em função dela. Aqui, ao lado direito, a gente vê essa imagem que é sobre o Minhocão, sobre o viaduto, em que você tem um ambiente urbano também degradado, muito escuro e muito poluído e muito barulhento nessa região, de forma que você tem uma degradação dos imóveis ao redor. Então, o comércio ele sofre as consequências, a moradia sofre as consequências, as pessoas sofrem as consequências de viver num ambiente barulhento, escuro, abafado, e é uma opressão que ocorre nessa região da cidade. Então, essa é uma obra construída na década de 70, já posterior ao plano de avenidas, mas que carrega a mesma mentalidade do plano de avenidas do Prestes Maia, né? Então, aqui eu fiz um pequeno trajeto para vocês observarem quais seriam as consequências de você eliminar completamente o Minhocão. Então, eu fiz 3 trajetos aqui no Google, né, para a gente poder verificar qual o tempo de deslocamento de um ponto da zona oeste da cidade para o centro da cidade aqui, que é a Praça da República, né? Então, você tem aqui, pelo Minhocão, você gastaria em torno de 14 minutos de carro, né, num dia com um movimento normal, né, com um movimento tranquilo, ou 15 minutos por vias alternativas, ou até 17 minutos, ou seja, não é tão diferente, você não ganha muito mais tempo se você se deslocar por esse grande viaduto. Ou seja, a gente começa a questionar qual a real necessidade de uma obra como essa. Aqui foi só uma pequena observação em um mapa, né? E se eu me debruçasse com mais rigor sobre o número de movimentação de carros, sobre a quantidade de poluentes emitidos por esses veículos, sobre o barulho emitido por esses veículos nessas regiões, certamente eu vou chegar à conclusão de que se trata de uma obra absolutamente desnecessária, que causa mais problemas do que soluções, como eu disse inicialmente, tá? Então, assim, mas essa é a ideia de você promover grandes obras para você privilegiar um determinado sistema de mobilidade, que não precisaria ser o único, né? Há outras formas de você se deslocar pela cidade também. Aqui uma foto da época, né? Claro que ele não tem uma intensidade do trânsito como a gente viu, né? Mas mesmo assim você observa assim a dimensão disso, né? O impacto urbano que isso causou na época e que a gente observa as consequências até hoje, né? Então, como consequências dessas opções de se privilegiar o automóvel como um sistema de mobilidade, né? A gente tem na cidade em horários de pico, em torno de 120 quilômetros de congestionamento, né? Então, muitos pesquisadores dizem que é uma contradição tratar a redução de gases de efeito estufa e estimular a venda de veículos individuais por meio de incentivos fiscais, como a gente tem visto aí nos últimos anos ocorrerem, né? A opção de se investir em vias e em veículos vai provocar um excesso de veículos, as vias não são capazes de absorver tantos veículos, ou seja, a gente teve a velocidade média medida em algumas pesquisas desenvolvidas pela USP, e que em 2005 se detectou que um carro se movimenta a 18,4 km por hora pelas vias da cidade, em média, né? E o ônibus se desloca em torno de 14,3 km por hora, o que equivale à velocidade de charretes da Idade Média, por exemplo. Então, ou seja, qual é o avanço de se investir tanto na produção de veículos e tanto em veículos individualizados? Aqui eu tenho fotos da década de 2000 e aqui fotos da década de 60, ou seja, não mudou grande coisa, né?
Ou seja, é evidente que a gente precisa ter sistemas alternativos de mobilidade que promovam mais a justiça, que promovam menos a poluição, né, e que causem menos transtorno, menos acidente e menos barulho, evidentemente. Só um dado, acho que é importante a gente relatar, que a população de São Paulo entre 2000 e 2010 cresceu 12%, mas a frota automotiva cresceu 65%, o que é um contrassenso, o que, assim, tecnicamente, dificilmente alguém poderia explicar o que ocorreu nessa década. Ou seja, a gente produz muito mais veículos do que provavelmente seria necessário, tá certo? Então, qual o custo para a saúde, qual o custo dessas opções de se investir tanto em veículos automotores para a saúde das pessoas, né? Então, em média, 42 acidentes ocorrem com motocicletas somente na região central da cidade, nas principais avenidas, o que causa um grande número de lesão na medula das pessoas que sofrem esses acidentes, né, com motocicletas. Muitos deles ficam inválidos, muitos acabam falecendo, né, mas isso gera um custo muito grande para o Estado, né, porque muitas dessas pessoas acabam se aposentando ou acabam saindo do mercado de trabalho por falta de condições físicas de atuar. Ou seja, esse custo a gente raramente contabiliza num planejamento urbano, né? A CETESB estima que 90% dos poluentes gasosos resultam da queima de combustíveis fósseis dos veículos automotivos, né? O que causa grandes problemas de saúde, de problemas respiratórios, principalmente nos idosos, né? A partir da década de 90, 13% da mortalidade de pessoas acima de 65 anos aumentou 13%, né, a mortalidade dessas pessoas, né? Se a gente tomar aqui, por exemplo, uma imagem de um pulmão de quem vive no centro da cidade e de quem não vive, de quem não é fumante, você pode observar que viver em São Paulo corresponde a fumar 4 cigarros diariamente. Esses dados são fornecidos por um professor da USP, professor Paulo Saldiva, que mostrou que o custo estimado para o tratamento dessas questões de saúde equivalem a US$ 1 bilhão por ano. Esse custo também não entra na conta, por exemplo, do planejamento urbano. Bom, tendo em vista essas questões de saúde, essas questões de mobilidade, essas questões de infraestrutura para acolher melhor as pessoas, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para identificar quais seriam as possibilidades de como a gente poderia otimizar os investimentos em infraestrutura em uma cidade. Aqui eu apresento uma pesquisa desenvolvida na cidade de São Carlos por um pesquisador chamado Caio Gobo, que em 2019 ele mapeou as áreas de especial interesse peatonal da cidade de São Carlos e ele foi identificando quais eram as relações entre a renda, o número de idosos, a densidade populacional, o número de escolas públicas, os pontos de ônibus, os atropelamentos e as principais vias. Ele cruzou esses 7 parâmetros para poder identificar quais seriam as áreas de especial interesse peatonal. Essas áreas que ele identificou nas manchas avermelhadas do mapa são as áreas que deveriam receber maior atenção do poder público em investimento, principalmente em calçadas, em faixa de pedestre, em ciclovias, em sinalização, em iluminação. Essas questões, elas são levantadas para que o poder público tenha condições de priorizar os investimentos em infraestrutura, mas que ele possa fazer isso, ele precisa saber, né, ele precisa entender o que acontece na cidade. Então, por exemplo, se você tem uma grande concentração de escola pública em uma determinada região, isso gera um buffer nesse mapa, né? Se você tem uma densidade populacional muito grande próximo a essa região da escola, se torna mais prioritário ainda. Imagina que você tenha esses 7 fatores sendo cruzados nesse mapa, e aí sim a gente consegue identificar quais são as áreas de fato que necessitam de investimentos
para acolher o pedestre, para acolher as pessoas e garantir uma qualidade de vida maior. Qualidade de vida, nesse caso, a gente pode considerar que se trata de minimizar acidentes, de melhorar a condição de caminhabilidade dessas pessoas, de favorecer com que elas pratiquem atividades físicas, de favorecer com que elas acessem uma área de lazer ou acessem o seu trabalho com maior rapidez e segurança, sem utilizar o transporte individualizado, sem utilizar ônibus ou sem utilizar consumo de combustível fóssil. Tá? Então, se a gente cruzar esses 7, aqui foram só 7 fatores, mas ele poderia ampliar isso para outros fatores também. Como se trata de uma pesquisa de mestrado, então se chegou à conclusão de que seria suficiente a gente conseguir identificar esses buffers nessas áreas avermelhadas, o que favorece a tomada de decisão para o poder público. Um outro trabalho que eu gostaria de mencionar e que lida também com a questão da saúde é um trabalho que levantou a qualidade dos espaços públicos de lazer referentes à questão da saúde mental em Ribeirão Preto. Então, a pesquisadora, a Maria Raquel, ela procurou identificar ao redor dos CAPs quais eram as áreas verdes que possibilitariam tratamentos e processos terapêuticos em espaços públicos. Atualmente, a gente sabe que nem sempre as pessoas que possuem alguma enfermidade mental, como uma depressão, como síndrome do pânico, ou possui autismo, ou é portador de autismo, né? Nem sempre se sente seguro para sair e utilizar a cidade, nem sempre consegue interagir em um espaço público ou ser acolhido em um espaço público. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma síndrome do pânico pode ter um problema muito sério para cruzar uma grande avenida, para atravessar uma faixa de pedestre. Talvez ela não consiga, ela não tenha essa habilidade, né? E a cidade nem sempre está preparada para que essa pessoa consiga utilizar com segurança essa infraestrutura. Então, o que ela fez? Ela selecionou 7 centros de atenção psicossocial e identificou ao redor desses centros de atenção psicossocial quais seriam os espaços públicos, as áreas verdes, que pudessem ser aproveitadas para o tratamento terapêutico, para principalmente incluir essas pessoas nesses espaços públicos, né? Nesses espaços em que elas poderiam se sentir seguras ao utilizar. Então, ela foi qualificando, foi identificando as qualidades e defeitos desses espaços para saber quais deles atenderiam uma gama de fatores que possam garantir o uso seguro. Então, ela identificou aqui 6 fatores, né, 6 critérios de avaliação de espaços de lazer, de áreas, de espaços livres, né, que seria, primeiro, a disponibilidade, o segundo, a acessibilidade, a facilidade de transporte público, a acessibilidade do pedestre, a adequabilidade da infraestrutura ABNT 9050, ao uso do solo, ao conforto e ao sombreamento e a disponibilidade de mobiliário urbano ao redor dessas áreas. Então, aqui, cada CAPS teve um raio traçado de 400 metros, e que ao redor desses 400 metros foram identificadas essas áreas verdes, e cada área verde foi qualificada de acordo com esses 6 fatores aqui. Então, aqui é um conjunto de mapas, também não vou entrar em muitos detalhes, né, em relação a todos os resultados que esse trabalho gerou, né, mas, de maneira geral, ela identificou, por exemplo, os usos do solo, né, seria que ela mapeou o uso residencial, comercial, institucional e o industrial, e as áreas vazias, né, sendo que as áreas residenciais e comerciais que promovem uma movimentação de pedestres mais intensa, né, com um trânsito menos intenso, como uma área com alta qualidade. E uma área vazia, uma área industrial, uma área com excesso de veículos, talvez, né, foi classificada como uma área de baixa qualidade, de baixo acolhimento ao enfermo de doenças mentais, né? E aqui ela criou uma tabela ao final do trabalho, né? A gente já passou
grande parte do trabalho aqui, né? Ela identificou quais eram as qualidades de cada espaço avaliado. Então, ela atribuiu uma nota A, né, que seria adequado, uma nota I, que seria inadequado, e uma nota PA, que seria parcialmente adequado. Então, em relação, por exemplo, à disponibilidade, praticamente todos receberam a nota A, praticamente todos têm disponibilidade. Em relação ao transporte público, somente 2 tinham disponibilidade de transporte público total, que transporte público saindo dos bairros e acessando facilmente. E repare que as 5 áreas que foram avaliadas como adequadas em relação ao transporte público se situam em áreas centrais, ou seja, os CAPs que estão mais periféricos, eles não recebem não recebem linhas de ônibus adequadas para que essas pessoas consigam acessar com segurança e rapidez essas áreas. Então, em relação à largura e o tipo de pavimento, em relação à acessibilidade, também alguns deles receberam parcialmente adequados, né? Muitos deles receberam notas de inadequado, ao uso do solo, ao conforto e ao mobiliário urbano. Ou seja, se a gente chegou à conclusão de que esse espaço 5B, que se trata da Praça das Bandeiras, para quem conhece Ribeirão Preto, né, tem a maior quantidade de fatores adequados para lidar com o acolhimento de pessoas com enfermidades mentais. Tá? Então, agora esse trabalho ele deve evoluir para uma outra fase de levantamento de informações, que é investigar, de fato, junto aos usuários, de fato, se eles se sentem confortáveis e seguros de acordo com essa avaliação. Né? Então, é um trabalho que está em desenvolvimento, pode gerar novos resultados, que a gente ainda não tem um resultado completo, total, né? Mas se isso aqui, de fato, foi avaliado adequadamente, tá certo? Ou seja, é uma questão de você avaliar a infraestrutura e a adequabilidade dessa infraestrutura para tratamentos e para a inclusão de pessoas que nem sempre estão dentro do rol de atuação do planejamento urbano. Né? A gente sabe que a NBR 9050, né, a norma conhecida como norma de acessibilidade, foi uma grande conquista da sociedade. No entanto, essa norma ela trata de pessoas com deficiências de mobilidade, né, cadeirantes, pessoas com muleta, pessoas obesas, pessoas que tenham deficiências com a mobilidade, mas deficiências cognitivas ela não abraça. E é evidente que não abraça porque não era o objetivo da norma. Ou seja, eu não sei ainda se uma norma específica para acessibilidade de pessoas com deficiências cognitivas possa ser elaborado um dia, né? Mas certamente esse trabalho deve contribuir caso isso venha a ser pensado. O que a gente gostaria de fato de ressaltar nesse trabalho é que as pessoas com enfermidades mentais também pudessem utilizar a cidade de maneira segura, também pudessem ser acolhidas em espaços e áreas públicas de uma forma confortável e garantir o bem-estar delas nessas áreas. Um outro trabalho que eu gostaria de destacar, só para finalizar a nossa apresentação, é um trabalho que trata sobre a paisagem sonora. Quais os parâmetros que garantem a qualidade da paisagem sonora? Quais são os sons que podem nos trazer bem-estar e podem nos incomodar também? Então, a gente se baseia sempre na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define, por exemplo, nesse caso, índices de poluição sonora aceitáveis. Né? Então, no caso da ABNT, eles definem como zonas residenciais urbanas tenham em torno de 55 decibéis ao dia e 50 decibéis à noite. Acima disso, seria um espaço inadequado para se viver. Zonas centrais poderia ter em torno de 65 decibéis ao dia e 60 decibéis durante a noite. E zonas industriais, em torno de 70 dB durante o dia e 65 decibéis durante a noite. No entanto, esses fatores colocados pela norma, eles são bastante
restritivos e eles são um pouco abrangentes, né? Quando a gente fala em nível de pressão sonora, nesses índices, ele está lidando somente com uma dimensão do som, né? O som é a pressão, é o que a gente ouve de fato, mas esse som ele pode ter diversas origens. É muito diferente você ouvir um motor de uma motocicleta acelerando ou um canto de um pássaro, o movimento de uma água ou um veículo a 100 por hora, por exemplo, ou um caminhão de coleta de lixo, por exemplo. Ou seja, a origem do som também pode ter uma diferença bastante grande, né, em termos de sensação humana. Então, o ser humano ele pode sentir o som em termos de pressão sonora, mas a origem desse som pode garantir qualidades diferentes desse espaço, de um determinado espaço. Então, o trabalho ele nasce justamente daí. Será que esses índices definidos pela ABNT, eles são suficientes para definir a qualidade de uma área? Então, a hipótese levantada por esse trabalho é que não, é que há outros fatores relacionados ao som que pudesse determinar qual é, de fato, a qualidade de um determinado ambiente. Então, para provar essa hipótese, a pesquisadora ela pegou a cidade de Piracicaba, uma região próxima à Rua do Porto, no Rio Piracicaba, numa região central da cidade, né, em que você tem um parque, uma área de lazer bastante generosa, né, e uma área com um tráfego bastante intenso, né, próxima a esse parque. Então é uma área que tem uma diversidade de usos bastante grande, né, e que poderia oferecer diversos tipos de paisagens sonoras, né, com veículos se movimentando rapidamente, com cantos de pássaro, com movimentação de água, com conversas entre pessoas, com som de música, por exemplo, né, que há também apresentações culturais nesse local, né? Então ela pegou uma área em que tenha a máxima de diversidade sonora que ela conseguiu encontrar na cidade, para poder avaliar. E aí ela identificou esses 7 pontos. Então ela mediu o som e entrevistou pessoas nesses 7 pontos aqui. Ou seja, no ponto A1, por exemplo, é uma área que você ouve exclusivamente a água, né? A área TI2, que é tráfego intenso, mais a água. Então fica sobre a ponte. A área tráfego intenso 1 mais água, você ouve o tráfego intenso, mais a movimentação da água, que está aqui. Tem várias quedas d'água nessa região aqui, você consegue identificar esse som. Então, a mistura desses sons pode te provocar sensações agradáveis ou desagradáveis, né? Então, ela separou sete espaços, né? Sendo que o A1 e o A2 você somente consegue identificar o som da água, somente consegue perceber o som de água e de pássaros também, de outras fontes naturais, mas não consegue identificar sons de veículos nessas regiões. Então, por isso que ela identificou e mediu justamente nesses locais para saber quais eram as sensações que as pessoas iriam expressar em regiões com essas características. Bom, aqui ela mapeou, e eu gostaria de destacar somente 2 pontos, né, que são os mais interessantes, são os resultados mais interessantes da pesquisa, né, que mostra o seguinte: aqui eu tenho o ponto A1 e que você tem um índice, um LAQ de 76,3 decibéis. E o TI1 mais a água, você tem 78,6. Então, o ponto TI1 está aqui, sobre a ponte, e o A1 está aqui dentro do parque, com uma vegetação bastante densa ao redor e que você consegue identificar somente o som da água, tá certo? Então, ó, em termos de nível sonoro, são bastante próximos e são os mais elevados de toda a região, né? Então, são os pontos em que você consegue identificar e registrar os níveis de pressão sonora acima dos níveis da ABNT. Lembre-se que a ABNT tem um nível sonoro aí de 60 a 65 decibéis para uma área central, né? E aqui nós estamos bem acima, chegando próximos a 80 decibéis, o que é bastante intenso, né?
diga-se de passagem. Aqui ela mapeou, então, por exemplo, quais eram as percepções das pessoas em relação ao trânsito, e em relação à água, e em relação ao canto dos pássaros, por exemplo. Então, ela foi mapeando, a partir desses dados levantados, o que a pessoa identifica. Então, no caso aqui do A1, ela ouve muito pouco, né? Praticamente não ouve, né, o som do trânsito nessa área aqui, praticamente inexistente. Então, condiz, né, com o que ela mediu e com o que a pessoa declara, né? Aqui no TI 1A, a pessoa ouve muito, né? Então, ouve muito trânsito e ouve pouca água, né? Então, tá aqui, ó, T1A. Ouve moderadamente, né, a água, tá certo? Então, ou seja, aqui prevalece o som do tráfego, aqui prevalece o som da natureza. E aqui o resultado que eu acho que é mais interessante é a sensação de conforto das pessoas em relação ao A1, está muito próximo, né, está em níveis muito próximo ou confortável, está um item 2, e o TI 1A está aqui entre o 3 e o 4, próximo ao desconfortável. Mas lembrando que o nível de pressão sonora é muito próximo, são muito próximos, né? Então aqui, ó, foram feitas algumas perguntas também em relação à caracterização do espaço, o que a pessoa conseguiria qualificar os espaços e a paisagem sonora. Então muitos deles, no TI1A, dizem que é barulhento, foi a palavra que mais apareceu nas entrevistas, agitado, desagradável, irritante, ruim, caos. Então percebe a gama de palavras qualificadoras para esse espaço. E, por outro lado, aqui no A1, tranquilo, relaxante, mágico, confortável, bom, perfeito, enfim, várias palavras positivas em relação, embora os valores sejam muito próximos, tá certo? Aqui em torno de 1 ou 2 decibéis é praticamente imperceptível, a gente humanamente impossível de detectar essa diferença, assim, né, de tão pequena entre os dois pontos. Mas a diferença entre sensações é muito grande, né? Então, um é irritante, o outro é relaxante. Ou seja, são fatores que comprovam que a origem do som, de fato, influencia no nosso bem-estar, na nossa sensação de agradabilidade em relação à paisagem sonora. Bom, para concluir, o que eu queria dizer aqui, eu só peguei assim questões referentes à infraestrutura que atende à saúde, infraestrutura que garante ou não qualidade sonora, infraestrutura para calçada, para segurança viária, mas enfim, todos esses parâmetros, a poluição, o número de acidentes, a temperatura, o som, as inundações, o número de veículos, são fatores que podem ser mensurados, são fatores que a gente pode identificar. E ao correlacionar uns com os outros, a gente consegue indicar a qualidade urbana. Então, são variáveis que a gente consegue medir para poder identificar se um ambiente é seguro, é saudável ou não, né? Então, a nossa função como pesquisador é detectar problemas e, a partir desses problemas, testar as nossas hipóteses e propor soluções. E observar se elas, de fato, acontecem ou não, tá certo? E a ideia é tentar sempre correlacionar essas variáveis para poder subsidiar o planejamento urbano, né? Então, ou seja, o planejamento e a infraestrutura, a construção física da cidade precisa se atentar bastante à correlação entre os parâmetros, de forma que a gente consiga revisar se os parâmetros que estão sendo usados hoje em dia para mostrar a qualidade de vida urbana são adequados ou não, nos garantem a inclusão social ou não, nos garantem a sustentabilidade ou não. Então eu deixo algumas reflexões aqui para vocês e me coloco à disposição, caso vocês tenham interesse em entrar em contato ou tenham alguma questão a ser colocada, fica aí o meu e-mail e o meu agradecimento por essa apresentação. Então, obrigado pela atenção, desejo um ótimo evento a todos.